eu sei que você comemoraria muito mais a vitória dentro da Série A do que propriamente dita essa invencibilidade que o Joinville tinha dentro. Mas não só isso, não só perder, mas o desempenho do time. Como é que você analisa hoje o Joinville dentro de campo contra o Atlético? Boa noite. Boa noite. Com certeza, mais do que números pessoais ou individuais, que eu mais prezo são o número de Joinville, né? Na questão coletiva. Primeiro tempo muito disputado até os 29 minutos, onde o Atlético fez o gol. Não tínhamos criado alguma situação ainda para finalizar no gol concreta. E o jogo estava até de uma certa maneira sob controle do Joinville. O Joinville tentando tomar as ações, o Atlético esperando justamente o nosso erro. E foi o que aconteceu. E o segundo gol atrapalhou muito o nosso planejamento tático, tanto é que tivemos que fazer uma mudança logo no primeiro tempo para buscarmos uma postura um pouco mais agressiva, não tendo tanto a posse de bola que nós vínhamos tendo, para que pudéssemos chegar à igualdade no marcador. Então eu vejo que o primeiro tempo até o gol do Atlético foi um primeiro tempo muito equilibrado, com umas posses de bola do Joinville, mas uma posse de bola onde nós não conseguimos ser efetivos, principalmente no momento de criar jogadas para finalizar. E o segundo tempo, com as alterações que nós fizemos, o nosso meio de campo ficou um pouco mais aberto. Nós trabalhamos com 2 centroavantes e 2 jogadores abertos. Em determinado momento, quase um 4-2-4, né, com o Anselmo e o Renato por dentro, e o Niltinho e o Ítalo aberto, com o Jael e o Rafael Costa. Não surtiu efeito, chegamos mais na base do abafa, não em jogadas trabalhadas. O Atlético teve mais espaço para trabalhar, teve um pouco mais a posse de bola, mas também ele administrou mais o resultado, trabalhando a bola e fazendo o tempo passar. Foi no geral, nós novamente não fomos bem. Acredito que até o gol do Atlético nós conseguimos ter uma agressividade na marcação, um domínio territorial, principalmente até o meio de campo, e a partir do meio de campo tivemos muita dificuldade para criar as jogadas e chegar no gol do Everton. Isso aí nós temos que admitir. Lamber as feridas, levantar a cabeça, amanhã 10 horas trabalhar no CT do Morro do Meio e preparar uma equipe forte para que na quarta-feira nós possamos ir lá em Chapecó e conseguir a nossa primeira vitória, que vai fazer com que a confiança reapareça e o Joinville cresça na competição. Emerson, Joinville vinha até agora como uma defesa sólida e bem postada, mas percebeu que acabou ficando um pouco nervosa hoje e acabou se desconcentrando. Algum posicionamento ainda que tem que ser corrigido, alguma forma de postura ser corrigida na defesa do Joinville, para que acabe tomando uma outra postura, né, no início de uma partida como foi hoje? Então, eu penso que o primeiro gol do Joinville, o primeiro gol do Atlético, perdão, foi fruto de um erro individual, e a única coisa que você não consegue prever é quando o atleta vai falhar, né? Isso você não consegue, às vezes, não tem sistema de cobertura, não tem nenhuma coisa que vai fazer com que você, às vezes, preencha uma lacuna ocasionada por um erro individual, não culpando ninguém. Quando essa frase aqui é uma frase feita, que todo mundo fala, e que diversas vezes eu repito. Hoje nós perdeu o coletivo, não foi por culpa de um ou de outro jogador. No segundo tempo, eu penso que no primeiro tempo não tivemos tanta dificuldade, até porque a posse de bola era muito mais de Joinville, né? Se for olhar dos números do primeiro tempo, vocês verão que o Joinville teve muito mais a bola, e o Atlético ele se resguardava do meio campo para trás, esperando justamente que o Joinville errasse o passe e saísse de uma transição veloz com o Nicão e com o Douglas Coutinho.
O nosso volante, que é o Naldo, era marcado pelo Cléo. Os dois jogadores de lado voltavam, eles preenchiam o meio de campo com 3 jogadores, a defesa ficava posicionada na intermediária, davam até o meio de campo o Joinville trabalhar, e a partir do meio campo atrás eles aumentavam a intensidade na marcação para tentar essa bola e fazer uma transição rápida. Com o giro da bola que nós fizemos, nós erramos poucos passes, isso até os 29, 30 minutos. 29 minutos foi quando o Atlético fez o gol, e aí não, a partir do momento que o Atlético fez o primeiro gol e fez o segundo, houve um descontrole, nós tivemos que mudar a nossa postura, e aí tivemos que expor até um pouco mais a nossa defesa. No segundo tempo, os dois jogadores que de frente, tanto o Rafael como o Jael, eles não têm a característica às vezes de voltar, de recompor, de marcar um volante. Ficava um espaço grande no meio campo, os nossos volantes ficavam expostos, né? E consequentemente, na sequência, quando eles erravam o bote, né? A saída ali para fazer uma cobertura, os nossos zagueiros acabavam ficando também expostos, né? Foi uma situação que nós tivemos que tentar, até pela desigualdade, estávamos perdendo 2-0, e aí o Atlético soube de uma maneira inteligente até se aproveitar. Conseguimos fazer um gol, como eu já falei, mas na sequência o Joinville não conseguiu produzir o suficiente para chegar ao gol do Everton e conseguir a igualdade, que naquele momento e hoje, né, se nós conseguíssemos a igualdade saindo de uma situação adversa, seria um placar até que nós poderíamos valorizar. Ô Emerson, por gentileza, eu queria que você analisasse 2 pontos. O primeiro, a gente nota que entre os reservas do Joinville hoje estavam 6 atacantes. E a gente percebe que o William Popp e também o Wellington Saci, que são meias, estavam de fora. Eu queria que você explicasse o porquê da ausência desses 2 atletas e também sobre a opção que você teve em não colocar o Marcelo Costa, que tinha jogado os 3 jogos até aqui, não tinha sido substituído, e o Kempis, que até então jogou 241 minutos, ou seja, jogou 2 jogos inteiros e quase finalizou o 3º jogo. Eu queria que você analisasse esses 2 pontos, por favor. Vamos começar do final, né? Final para o início. Quanto à questão do Kempis, ele vinha taticamente executando uma função muito importante, é justamente isso que eu falei agora. Quando joga Thiago e Kempis, o Marcelinho e o Kempis, o Joinville adota uma maneira de marcar que é em 2 linhas. E tanto o Marcelinho quanto o Kempis, eles conseguem preencher esse espaço e não deixam os nossos volantes tão expostos. Não é que eles vão marcar volante adversário, não, mas eles preenchem um espaço, até pela característica deles, que não deixa uma distância muito grande, de 30, 40 metros entre esses dois e os volantes adversários, para que eles consigam circular a bola. E volante de Série A sabe jogar, tem qualidade de passe e você não pode dar espaço. Mas só que individualmente ele não vinha tendo boas atuações na minha avaliação, e aí o que eu falo, eu tenho Jael e tenho Rafael Costa, então eu tenho que oportunizar esses jogadores, que foi o caso no jogo de hoje, né? O Jael saindo de início e na sequência o Rafael entrando também. A questão do Marcelo, pela maneira que nós resolvemos jogar hoje. Então eu precisava de 3 jogadores mais intensos na marcação, justamente para dar uma liberdade maior para o Marcelinho e para o Thiago Luiz, para que eles pudessem encostar no Jael. Nós queríamos ter uma agressividade maior na marcação, no setor de meio campo. No jogo contra o São Paulo, por exemplo, que é uma equipe muito técnica, o São Paulo desarmou mais do que o Joinville e cometeu mais falta do que o Joinville. E hoje ocorreu a mesma coisa. O Atlético cometeu mais falta e desarmou mais do que o Joinville. Foram 24-16, se não me engano. Tá? Então era isso que eu queria. Ter um pouco mais de agressividade no setor de meio campo, dar um pouco mais de liberdade para os dois, para que eles pudessem encostar no centroavante, teria o apoio dos 2 laterais, do Suelton, do Heracles, né? E é o que eu falo para vocês, estava funcionando até um determinado ponto. O Joinville conseguia fazer a saída de bola, e quando chegava no setor do meio de campo, nós não conseguimos fugir da marcação do jogador de Joinville. E com o Marcelo não me daria isso. O Marcelo é um jogador que não tem uma intensidade de marcação. E aí eu ficaria com o Marcelo, com o Thiago e com o Marcelo, Thiago e Marcelinho e mais o Jael. São 4 jogadores que tem muita dificuldade para recompor. E foi até a substituição que eu fiz na sequência. Eu fiquei com o Jael, Thiago,
Jael, Thiago e Thiago Luiz, e o Atlético começou a atacar pelas duas laterais, com o Eduardo e principalmente com o Eduardo, né, que o Thiago ele não conseguia acompanhar a descida do Eduardo. Então foi por esse motivo. E na sequência eu oportunizei os jogadores de lado de campo. Na minha avaliação, e aí são coisas que nós conversamos internamente, eu conversei com o Pop sobre algumas correções que ele não é porque é desobediência, é um menino, está aprendendo, então nós temos que ter tranquilidade. Eu converso muito com os garotos, e algumas tarefas que eram dadas para ele, e algumas situações que nós conversamos, ele não corrigiu, e eu oportunizei Ítalo. O Ítalo era o titular até o jogo lá contra o Figueirense, quando ele se machucou, fazendo justamente essa função que o Pop fazia, né? Tem o Niltinho que chegou, muito bem recomendado, ele executa a função de lado também, e nós resolvemos trazer esses jogadores de lado para que eles pudessem ter uma oportunidade também de demonstrar o seu futebol. Não está descartado o Pop, é um jogador que está dentro do elenco, teve um crescimento muito grande esse ano, né? Mas não vinha conseguindo executar as tarefas que para ele eram passadas. O Saci foi uma opção, né? O Saci ele vem fazendo a função mais de volante, e hoje eu teria 3 volantes no jogo, 2 de saída, que era o Anselmo e o Renato. Então, não teria necessidade de eu trazer o Saci para o banco, porque numa possível substituição eu faria recomposição com os jogadores que estavam atuando. Emerson, por que o Joinville está encontrando tanta dificuldade para criar a ponto de deixar os atacantes em ponto de finalizar? Olha, o campeonato da Série A é um campeonato que tem muitas dificuldades. Se fala às vezes que você tem espaço para jogar, só que as equipes elas têm uma compactação muito próxima das linhas, você não tem espaço. Então, às vezes, há essa compactação para frente, as equipes elas apertam a tua saída de bola, e às vezes elas compactam para trás, deixando que teus zagueiros saiam jogando, mas os demais jogadores não têm espaço. Se o Wellington pegava a bola, estava marcado, era que pegava a bola, estava marcado, os nossos volantes não tinham espaço, estavam marcados também. Então hoje nós tivemos muita dificuldade para furar esse bloqueio. Então é o que eu falo, nós estamos conseguindo fazer a fase 1, que a fase 1 é a saída, estamos chegando no setor de criação, mas não estamos conseguindo essa barreira para chegar no setor, na fase 3, que é a definição e a conclusão da jogada. Isso realmente nós estamos atravessando muita dificuldade, até com a formação anterior que nós tínhamos, o Joinville estava finalizando pouco também. E é um ponto que nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que corrigir, porque nós temos que ser mais agressivos, principalmente no meio campo à frente. Isso aí nós estamos cobrando, estamos mudando jogadores, estamos mudando um pouco a maneira de jogar às vezes, e não estamos conseguindo ser efetivos. Agora, cabe a nós ter a tranquilidade e a lucidez de assistir o que nós erramos, de ver o vídeo do jogo, de analisar, de olhar para as peças que nós temos dentro do grupo, motivar os jogadores que estão tendo oportunidade, encorajá-los, porque a solução para o problema do Joinville, eu tenho certeza que está aqui dentro do elenco. E cabe a mim, como comandante técnico, achar essa solução. E nós vamos achar.